Paz do Senhor, irmãos. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem e visualizar bem. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando aí na nossa live nessa noite, para a gente examinar um pouquinho a Bíblia e ver o que Deus tem para a gente, né? Então eu gostaria que vocês começassem colocando aqui nos comentários se está dando para ouvir bem. O som é fundamental para tudo isso. Então, por favor, eu estou esperando aqui os irmãos se manifestarem. Paz do Senhor. Boa noite a todos. Está dando para ouvir bem? Tá dando para ouvir bem o som? Está bom? Tá ótimo? Então tá bom. Deus abençoe, sejam bem-vindos. O título do nosso estudo dessa noite é sobre a realidade bíblica da ira de Deus. Nós vamos examinar as Escrituras. Nosso propósito não é chocar ninguém, nem falar alguma coisa que alguém saia triste dessa live. De tristeza já tem muito aí fora, mas a gente precisa examinar um pouquinho a palavra de Deus, né? E examinando a Bíblia, creio que nisso a gente vai ter um despertamento maior, né? Para a nossa fé, tá bom? A realidade da ira de Deus, a realidade bíblica da ira de Deus. Eu quero que vocês coloquem aqui no comentário o que vocês acham da afirmação, que a gente vê bastante, né? O que vocês acham? É certo ou não a afirmação de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, tá? Qual é a resposta? O que vocês teriam a me dizer? Já ouvi muita gente colocando isso, falando isso nas pregações, na evangelização, tá? Mas o que vocês acham disso? É bíblico ou não? Tô brigando assim com meus óculos, aquele que eu vou me dar melhor aqui. Mas aí, gente, coloquem aí. É bíblico, é correto? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? Qual que é a visão dos irmãos? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? É correto isso? Eu já vi muita gente pregando a respeito disso, pregações em cima disso, comentários, evangelização, com esse assunto. É verdade isso? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. É bíblico? É correto? Parece que todo mundo está colocando que sim, certo? Alguém mais vai querer opinar? Então vamos lá. Qual é a forma bíblica de entendermos a ira de Deus? Tá? Se alguém tiver algum pedido de oração, também pode colocar nos comentários, que a gente vai interceder também no final pelos pedidos de oração que os irmãos fizerem, tá bom? Como entender a ira de Deus? A ira de Deus é um atributo de Deus, né? Atributo, isto é aquilo que faz parte da essência de Deus, como Deus é, tá? Deus, a ira é algo atributivo a Deus, isto é, faz parte de Deus ter ira, tá? A gente vai colocar sobre isso, tá? Então as pessoas estão colocando aqui, né, que sim, que Deus de fato
ele odeia o pecado, mas ama o pecador. É isso que eu estou vendo todo mundo que opinou até agora, colocando isso como sendo uma verdade. Bom, então vamos responder tudo isso na Bíblia, vamos começar esse assunto. Tá? Não tem como nós finalizarmos esse assunto hoje. Nós vamos apenas dar uma introdução e pegarmos um primeiro ponto, tá bom? Então vamos ver o primeiro versículo, vamos responder tudo isso na Bíblia. O primeiro versículo está em Romanos, no capítulo número 1, versículo 18. A Joane pede oração pela saúde da sua mãe, a Norma. Deus abençoe, amém. Deus abençoe a Norma, a irmã Joane, a Érica, a Valquíria, a Rita, lá de Avaí. Deus abençoe, Rita. Não estranha minha barba não, viu? Você não está vendo coisa, deixei a barba mesmo. Tá? Marco César, Marta, a Érica Crepaldi, Deus abençoe, irmã. Deus abençoe, querida. Adailton Nogueira pede oração pela sua família e a sua namorada. Amém. Nós vamos orar por você. Primeiro versículo bem clássico nessa questão, nesse assunto da ira de Deus. Está em Romanos capítulo 1, Romanos 1, versículo 18. Então a gente vai responder essa frase, né, que a gente falou no começo, através da Bíblia. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade e injustiça. Na Bíblia da linguagem de hoje, diz assim, Romanos 1,18: do céu Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. No 19, Deus castiga essas pessoas, porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Aí ele continua falando, o apóstolo, a respeito da criação, da natureza, que a natureza ela é o bastante para que as pessoas temam a Deus e não se entreguem ao pecado. Tá? Essa é a ira de Deus. Ela se revela, isso que a gente vê aqui, desde os céus. Tá? Desde os céus. Esses céus aqui em relação à natureza. Tá bom? Em relação à natureza, a natureza revela, ela está aí para revelar a Deus e revelar a sua ira. A natureza existe para revelar, entre outras coisas, não somente a existência de Deus, mas também a sua ira. A ira de Deus é dirigida então aos homens? É isso que a Bíblia diz. A ira de Deus não é dirigida à natureza, segundo o que o apóstolo coloca, é contra as pessoas. Tá? Por quê? Porque aqui diz que as pessoas são condenadas diante de Deus. O apóstolo então explica, né, que no versículo, antes de alguém achar que eu estou pregando, fazendo um estudo catastrófico aqui, eu já adianto para vocês aquilo que vamos falar semana que vem ou na outra, mas a gente já deixa bem colocado, em Romanos capítulo 3, versículo 21, a respeito do amor de Deus, né? Mas agora Deus, Romanos 3, 21, agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo.
É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Aí no 23, aquele versículo que todos nós conhecemos, porque todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. E no versículo 24, mais conhecido ainda, porque é pela graça, pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo, que os salva. Tudo bem. Então Deus, ele tem a salvação colocada, dirigida através de Jesus para a vida das pessoas. Ponto pacífico. Isso é bíblico, é o que eu acredito, é o que eu prego, e eu creio, e está na Bíblia, isso faz parte das confissões de fé das igrejas evangélicas, das igrejas batistas, ponto pacífico. Mas eu quero falar hoje a respeito sobre a ira bíblica de Deus, a realidade bíblica da ira de Deus. Tá? Hoje nós vamos comentar um pouquinho a respeito de Romanos 1,18. Tá? A questão da provocação da ira de Deus. Isso vai ter um pouco, vocês vão perceber, a ver com tudo isso que está acontecendo no nosso mundo, no nosso país. Vocês vão entender um pouco, nós não vamos nos estender. Eu acho importante, em vez de nos estender demais, a gente colocar um pouco a cada semana para examinar a Bíblia em relação a este importante assunto, ao meu ver. Tá? Esse assunto, na verdade, é fundamental. A impiedade. Aqui em Romanos capítulo 1, versículo 18, diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Impiedade, tá? Impiedade é o contrário da comunhão, tá? É a rebelião, tá? Impiedade é a ação de ser ante-Deus. Então, a humanidade, biblicamente, né, a humanidade é vista por Deus como sendo as pessoas ante-Deus. Isso que podemos dizer, tá? É isso que se diz aqui sobre a impiedade, a perversidade, a inimizade. Tá? A humanidade, como Deus vê a humanidade pecadora, como inimigos dele, como rebeldes e que trilham um caminho de injustiça, um caminho de pecados, e Deus ele reage contra o pecado, contra o pecador. Onde não há temor de Deus, os desejos, por exemplo, os desejos sensuais, onde não há temor de Deus, os desejos sensuais eles ficam exacerbados, né? Eles se exacerbam, eles vêm para fora e tomam conta da vida das pessoas. Tá? A idolatria, ela cresce demasiadamente na vida das pessoas sem nenhum tipo de limite. Tá? Então as pessoas acabam ligando a questão da perversidade, dos desejos sexuais, com a idolatria, com a religiosidade também, que é uma idolatria disfarçada, tá bom? Uma idolatria disfarçada, e acabam entrando em toda forma de perversões, tá? E a impiedade, ela atinge, Deus reage a respeito disso, tá bom? No mundo pagão, como que a impiedade se manifesta? Através da idolatria ligada às perversões sexuais. Tá? Algumas vezes nós vemos algumas religiões pagãs que não têm a sua idolatria tão ligada às perversões sexuais, mas é por demais escravizante. Nós vemos, por exemplo, as religiões, não é uma só, as religiões hindus, por exemplo, no sistema de castas e de adoração de milhares de deuses. É uma coisa horrível, aqueles rituais que eles fazem no rio Ganges. Se você assistir, é até coisa de motivo de até nojo, devido a tanta falta de higiene que tem lá, tudo ligado à idolatria. No mundo ocidental, a perversidade, ela se manifesta também na forma da idolatria, tá? Mas uma idolatria
um pouco diferente, principalmente da idolatria que nós vemos nos tempos bíblicos, dos países onde, das nações, nos tempos bíblicos manifestavam a sua idolatria. Tá? Na época dos tempos antigos, era mais ou menos parecido com aquela idolatria que nós vemos em algumas religiões, que liga a idolatria, a adoração de ídolos, com perversidades sexuais. Tá? No mundo ocidental, no nosso mundo, onde está o Brasil, Estados Unidos, Europa, ocidental, etc., a perversidade ela é um pouco mais sutil, não tão ligada diretamente à questão da idolatria, mas a perversidade se manifesta de uma forma idolátrica também, mas na questão das perversões e na liberalização sexual e da homossexualidade. Tá? É o que se manifesta no nosso mundo ocidental. A idolatria também ela está presente demais dentro das igrejas chamadas evangélicas, igrejas que exacerbam também essa questão do dinheiro dentro da igreja, idolatria de certas personalidades, tá? Tudo isso faz com que Deus reaja contra essa mesma humanidade pecadora, tá? Como está em 1 João capítulo 2, 1 João 2,16, né? Que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso está presente demais em todas as religiões, mas parece a mim que ela está demais presente na nossa sociedade ocidental. Tá? A concupiscência, isto é, as paixões, né? Os desejos da carne, dos olhos e a soberba da vida. Nós não temos, nós como igreja, condições mais de, sendo pessoas que são perfeitas nos olhos, nos ouvidos, deixar de sermos atacados violentamente a todo momento através das perversidades que circulam na internet, nas ruas, nas praias. E eu pergunto para você, qual é a família hoje cristã que tem condição de ir na praia, gente? Qual é? Onde só tem mulher pelada, onde só tem forma de perversidade lá. Qual praia que vai? Vamos ter que ver uma praia deserta. Cuidado para não pegar uma praia deserta em que se pratica toda a perversidade longe dos olhos. Tá difícil, tá? Porque estamos imersos num mundo que pecador. Tá? A impiedade, ela afeta Deus. Então, de qualquer forma, Deus reage à humanidade pecadora, impiedosa, a humanidade inimiga de Deus. Deus reage contra tudo isso. Tá? Isso afeta o ser de Deus. É isso que a Bíblia quer dizer aqui em Romanos 1,18. Afeta o pecado da humanidade, a humanidade pecadora, afeta Deus e brota de Deus a ira. É claro isso, gente. Tá? Olha só, Romanos 1,18, vou ler de novo. Do céu Deus revela a sua ira, tá? A ira de Deus, a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que por suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Então essa confusão que nós vemos, tá? Nos governos, que vemos em muitas, não todas, graças a Deus, mas em muitas igrejas, tem atrapalhado a compreensão das pessoas a respeito de uma vida verdadeira com Deus. Esse é o nosso mundo de hoje, tá? A impiedade então ela afeta o caráter de Deus, sim, contra toda impiedade, contra aquilo que as pessoas têm condições de saber o que é a verdade. Nós sabemos, as pessoas não crentes também sabem aquilo que agrada a Deus e o que não agrada. As pessoas, através da natureza, a natureza já é o bastante, ela já é o bastante para elas reconhecerem tanto a existência de Deus, quanto também a sua ira. Pastor, mas como que pode eu assistir o pôr do sol e me revelar a ira de Deus? Gente, o pôr do sol mostra a criação de Deus, a beleza da criação, lógico, mas e as doenças?
Você acha mesmo que as doenças, as epidemias, as endemias e essa pandemia não vem de Deus? Aí é que está. Deus, pela sua palavra, ele nos deixa bem claro que do céu, da natureza, da vontade de Deus, é revelada a sua ira. As guerras, gente, que Deus permite acontecer, as doenças que Deus permite acontecer, a própria morte, tudo isso revela a ira de Deus. Por que as pessoas têm tanto medo de morrer? Porque elas sabem que estão condenadas. Elas sabem que existe uma escuridão para elas após a morte. Essa que é a realidade bíblica e que é aquilo que nós podemos também perceber. Tá? Então Deus revela a sua ira. O que está acontecendo hoje é Deus dando um chacoalhão na igreja. Dando um chacoalhão não só no mundo, gente, mas na igreja também. Tá? Em Mateus capítulo 23, versículo 13, sim, Jesus mesmo disse que há pessoas, sim, e Jesus falou dos judeus, há pessoas, sim, que trabalham para as pessoas não conhecerem o Evangelho. Tá? Então, todo pecado que é uma impiedade, que é uma rebelião, que é uma perversidade, tá? Ele tem origem aonde? Naquilo que a gente chama, a palavra que se chama apostasia. Apostasia, ela é a rebelião proposital, podemos dizer, contra Deus. A humanidade não é pecadora por acidente, gente. Tá? Não é pecadora porque foi tentado, foi enganado, etc. É por pura perversidade. As pessoas pecam apenas porque elas são más. Mas tem alguma exceção? Não. A Bíblia é clara quando diz que todas as pessoas pecaram e estão longe da presença de Deus. Como podemos dizer? Uma vez estava dando uma aula de teologia, né, na nossa igreja, eu estive explicando para as pessoas, me lembro disso, tá, que poderíamos classificar então a humanidade como sendo uma raça de cobras venenosas, uma raça ruim, tá, que não merece nenhuma coisa boa de Deus. Deus apenas reage contra aquilo que a humanidade faz de errado. Então a humanidade é ruim mesmo. Todas as pessoas são más, são ruins e não merecem outra coisa a não ser a morte e o inferno. Essa é a pura realidade. Então todos os atos de Deus são apenas reação dele contra o pecador e contra o pecado, naquilo que nós vemos biblicamente como sendo a ira de Deus. Tá? Em Romanos capítulo 2, no versículo 5, diz assim, ó, o que o coração das pessoas é duro e teimoso, e aumenta ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus. Romanos 2,5. Então que a humanidade está aumentando o seu pecado e se preparando para derramar da justiça e da ira de Deus. Então a ira de Deus é manifestada contra os pecadores naquilo que se chama justiça. Porque mas Deus é amor. Deus é amor. Ele é amor. Mas o seu amor também se manifesta da forma de justiça. E o que é a justiça de Deus? Não é a manifestação da sua vingança. Embora a Bíblia fale sobre vingança, não é do tipo que nós conhecemos como ira, não é a ira que nós conhecemos, não é a raiva que nós conhecemos, não é nada disso. Mas é a reação de um Deus contra os rebeldes, contra aqueles que são perversos. Veja bem, nós somos criaturas de Deus. Moramos num mundo criado por Ele e nós somos rebeldes. O problema nosso, o problema da humanidade pecadora, é que ela, embora saiba que é pecadora, ela não admite que é. Isso aumenta ainda mais a sua rebelião. Tá? Então a ira de Deus. Agora, Deus, então, do céu,
ele manifesta a sua ira. Romanos 1,18 quer dizer que todos os dias Deus se ira. Deus, biblicamente, é um Deus que se ira contra a humanidade pecadora todos os dias. É isso que eu vejo escrito na palavra de Deus. É essa a melhor doutrina, a melhor teologia que tem. Para a resposta à nossa pergunta, a respeito de Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Qual é a resposta? Gente, eu li de que há 26 passagens bíblicas, falando que Deus odeia pecados. Alguns pecados específicos, 26 passagens, tá? Pecados específicos, como por exemplo, a idolatria que eu falei, roubo, assassinato, divórcio. Tá na moda o divórcio, certo? Tá na moda, né? Cada um do seu ladinho, cada um do seu lado. Eu não gosto mais dela, não gosto mais dele, eu não sou mais feliz com ela, com ele. Bom, o divórcio é coisa de gente desviada. Não é de gente que está no caminho de Deus. Porque Deus, ou por quê? Porque o pastor Binho não gosta do divórcio? Não, porque Deus não gosta do divórcio. Deus odeia o divórcio. Certo? Então tem um irmão aqui que está colocando alguns versículos bíblicos, apoiando, né, que estamos falando. Deus abençoe o irmão. Brasil Pastor. Deus abençoe, não conheço o irmão, mas é uma página. Deus abençoe vocês. Tá? Então tem 26 passagens, 26 que falam do ódio de Deus a pecados específicos. Tá? Só que dessas 26, 12, ó, 5 mais 5 mais 2, 12 passagens falam do ódio de Deus aos próprios pecadores. Quer um exemplo? Salmo 5:5. Deixa eu ler para você. Salmo 5:5. Vamos ver. Aí nós vamos entrar em algumas considerações finais aqui. Eu peço que você não perca o finalzinho da nossa live. Salmo 5:5. Deixa eu ler para você na linguagem de hoje. Deixa eu achar aqui. Tu não suportas a presença dos orgulhosos e detestas os que praticam o mal. Salmo 5:5. Tu detestas os que praticam o mal. Tu não suportas a presença dos orgulhosos, detestas os que fazem o mal. Tu acabas com os mentirosos, despreza os violentos e os falsos. E aí vai por fora. Aí vai adiante. No Salmo 139, vamos ver aqui, ó, um outro. Vou parar para esses dois aqui. Vocês podem até nas suas casas pesquisar mais versículos que diz que Deus odeia também os pecadores. Não é só o pecado não, gente. Tá? Salmo 139. Salmo 139, 22. Deixa eu ver se eu acho aqui. Salmo 139, 22. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Olha só, não vem falar que porque é do Velho Testamento que não vale. Isso não é verdade, tá? O mesmo Deus daqui foi o Deus que matou Ananias e Safira, tá bom? Que era crente, estava dentro da igreja, certo? Ó, Salmo 139, 22. Eu os odeio com todas as minhas forças. Eles são meus inimigos. É assim que Deus vê o mundo pecador. É assim a manifestação da ira de Deus contra a humanidade pecadora. A justiça de Deus. Tudo está se movendo hoje, gente, para a manifestação final da justiça de Deus, tá? Deixa eu ler aqui, ó. Mateus 25, 31. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier como rei com todos os seus anjos, se sentará no seu trono real.
E todos os povos da terra se reuniram diante dele, e ele separará as pessoas uma das outras, como o pastor separa as ovelhas das cabras. E o que as ovelhas, os salvos, então, tudo bem, e as cabras? Vão sofrer a manifestação final da ira de Deus. Então a ira de Deus é uma realidade, gente. É uma realidade que realmente está presente na Bíblia. Para aqueles que creem que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus, tá? Romanos capítulo 2, eu já li o capítulo 2 para vocês, deixa eu ver aqui o capítulo 5, versículo 9. Aguenta aí, irmão, aguenta aí, ó. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus, nós que éramos inimigos de Deus. Então Deus vê a humanidade pecadora, a humanidade sem Cristo, como inimigos e pessoas que vão sofrer de fato a ira de Deus. Deus odeia o pecado, é verdade. Deus odeia o pecador, também é verdade. Não podemos pregar um Deus que seja mais mole, mais fácil, só por causa da nossa imaginação, da nossa necessidade de acharmos que Deus tem que ser dessa forma. Temos que pregar o Deus verdadeiro que está na Bíblia. Essa é a minha concepção, é dessa forma que eu creio. Efésios capítulo 5, versículo 6, diz assim: não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, porque é por meio dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Tá vendo? Então os que não obedecem a Deus serão, de fato, gente, serão castigados. Serão castigados por Deus, tá? Então, existe sim uma tremenda expressão de ódio de Deus a respeito dos não convertidos, da humanidade pecadora. Nós não temos, de fato, nenhuma alegria de ver as pessoas, a humanidade pecadora, sendo condenada e sofrer a ira de Deus, mas é aquilo que a humanidade merece. É isso que a Bíblia diz, que a humanidade, gente, a humanidade é rebelde, pecadora, e ela merece a ira de Deus. Deus, aí que está a questão do Deus ser amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Agora esse amor se manifesta na sua oposição contra o pecado e os autores do pecado. Muitas vezes a gente coloca assim que Adão, Eva foram enganados pela serpente, porque a Bíblia fala no Novo Testamento, foram enganados, mas eles foram enganados por si mesmos, como instrumentalidade da serpente, mas eles se deixaram enganar, eles se entraram de uma forma voluntária a rebelião contra Deus, desobediência contra Deus. E isso aconteceu, essa semente do pecado, talvez a gente fale isso semana que vem ou na outra, essa semente do pecado, ela foi herdada a toda a humanidade, tá? Eu estava vendo hoje como que é uma cobra preta, cobra rei, tá? Uma cobra extremamente agressiva. Depois que ela coloca os seus ovos para fora, como que ela faz? Ela se afasta dos ovos. Filmaram um vídeo que eu vi, tá? Ela coloca os ovos e ela cai fora e abandona os ovos. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, ela tem um instinto tão assassino que após namorar, ficar com o seu parceiro, elas se atacam mutuamente e podem matar uma outra. De tão agressiva que ela é. Ela, na verdade, ela come cobra, né? Ela caça cobras, principalmente cobras venenosas, serpentes, tá? E ela pode comer os filhotes, mas também ela pode ser atacada pelos próprios filhotes, tá? Então ela sai, porque senão haveria uma extinção da raça dela. É assim que nós podemos dizer como Deus vê a humanidade pecadora. Por que a humanidade merece ser condenada pela ira de Deus? Exatamente porque a humanidade é pecadora, é
raça de víboras. É isso que a Bíblia diz, tá? Iremos examinar com mais detalhes tudo isso na nossa próxima live. Se os irmãos assim tiverem dúvidas, quiserem opinar, nós também com alegria iremos responder às diversas dúvidas, diversas perguntas. Para terminar, a aplicação prática que eu faço em tudo isso é o seguinte: Deus precisa, gente, de uma igreja que seja composta por salvos de verdade, de pessoas convertidas de verdade. É por isso que Deus pega tanto no nosso pé como igreja, para sermos diferentes da humanidade pecadora. A igreja tem que ser diferente. A igreja tem que exalar Deus. Tem que viver Jesus Cristo. Então Deus, ele exige de nós que éramos antes inimigos. Conforme eu li no comecinho, a gente vai pegar isso com mais profundidade nas próximas lives, tá? Deus vê a igreja como sendo ex-inimigos dele, pessoas ex-rebeldes. Agora ele não pode aceitar isso dentro da igreja. Então quando Deus manda uma mais do que uma epidemia, né? Uma pandemia em que a igreja é obrigada a não se reunir publicamente, tá? É motivo para nós nos meditarmos a respeito. Porque tem muitas pessoas que dizem assim: isso aconteceu porque teve o carnaval em que as pessoas elas injuriaram Jesus e fizeram um monte de aberrações. É verdade. Mas isso para mim é um dos lados da moeda. O outro lado é que nunca, gente, nunca foi tão vergonhosa como foi nessa última eleição para o governo, para o presidente. Nunca aconteceu tão vergonhosamente assim da igreja entrar na política. Pastores deram a cara a tapa. Esse é o Messias, esse que vai salvar o Brasil. E você está vendo o que está acontecendo. Você está vendo? O problema está no legislativo, nos governos estaduais, no governo federal, todas as esferas. A Lava Jato acabou. O presidente que estava preso, o ex-presidente, foi solto e vai concorrer na próxima eleição. Nunca o país nosso passou por uma diversidade tão grande. O que Deus está fazendo? Deus está chacoalhando a igreja. Deus está chacoalhando a igreja. E esses mesmos pastores, essas mesmas lideranças que se deixaram corromper, que ficaram apoiando e colocando apoio e deixando a política entrar dentro da igreja, onde eles estão agora? Onde eles estão? Com as igrejas fechadas, porque não pode se reunir. Estão preocupados, estão angustiados, porque cadê aquele povo? Foi embora. Cadê o dinheiro? Foi embora. Agora é o momento, gente, de nós meditarmos na palavra de Deus a respeito da realidade e da ira do Senhor contra a humanidade pecadora, mas também a necessidade da igreja vigiar. Vigia, igreja. Vigia. Porque estamos passando por um momento de crise, mas é Deus quem está permitindo. Deus vai dar a solução? Vai dar. Mas a igreja, gente, eu vi isso, grandes servos de Deus falando ultimamente. A igreja nunca mais vai ser a mesma depois de tudo isso. Por quê? Porque Deus operou. Porque Deus está limpando a igreja. Deus está dando um chacoalhão na igreja. Deus está dando um chacoalhão não somente na humanidade pecadora, mas também na igreja. Porque tem que ter distinção. O mundo está condenado. O mundo pode ser salvo por Cristo? Sim. Mas o mundo é condenado enquanto não tiver a salvação em Jesus. Mas a igreja tem que ser diferente. Lugar do púlpito. Do púlpito não é lugar para colocar político. E a palavra do pastor não é para ficar apoiando partido político de ninguém, não. Toma vergonha. Você, pastor, que entrou nessa. Porque a igreja é pura, a igreja é santa. E não pode entrar no caminho do mundo.
tá? Porque Deus odeia o pecado, mas Ele odeia também o pecador. A igreja não pode se desviar cruzando o caminho de pecador, não. Amém, gente? É isso que nós tínhamos preparado de material para os irmãos. É isso que estamos meditando. Não somos contra a política de jeito nenhum, mas cada um no seu lugar. Deus abençoe cada um dos irmãos. Orem a respeito da igreja. Vamos nos consertar diante de Deus. Vamos arrumar a nossa vida. Vamos arrumar nossas casas. E quando terminar tudo isso, nós vamos começar os cultos públicos novamente. Mas a minha fé, minha esperança, é que vamos começar a experimentar um avivamento como nunca antes. Porque Deus vai ter limpado a sua igreja. Amém? Então Deus abençoe vocês. Deus abençoe a Laene, a Andressa, a Dailton, o Joane, o irmão aqui da Brasil, pastor, e todos os irmãos, a Noeli, o Washington, Clarice Francisco, irmã Clarice, Deus abençoe a tua vida, a tua fidelidade, continua firme com Jesus. Quem mais aqui? Ixi, um monte de gente. A Érica eu já falei. Deus abençoe a mãe, a irmã Leide, Deus abençoe todos os irmãos. Fiquem na paz do Senhor e vamos firme com Jesus. Deus está contigo, meu querido. Amém? Deixa eu fazer uma oração por vocês em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Nós temos alguns pedidos de oração. Deixa eu ver se eu acho aqui. Preciso colocar uma secretária, viu, gente? Para anotar pedido de oração. Pedido, o Adailton pede pela sua família, sua namorada. Nós vamos orar pela igreja de Avaí também, a minha igreja amada, tá? Que eu amo essa igreja. Essa igreja é uma igreja especial, não só para Deus, mas para mim também. Deus abençoe todos os havaienses. Rita, manda um abraço para o pessoal de Avaí. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Todo-Poderoso, nós oramos a Ti, Senhor, abençoando cada irmão, cada irmã que está presente conosco, que ficou até agora. Nós oramos a Ti, te pedindo que o Senhor derrame a Tua graça sobre as famílias. Senhor, nesses tempos difíceis, abre, Senhor, derrama a Tua graça, o Teu sustento sobre cada vida, cada família. Senhor, cada pessoa, que não haja nenhum desempregado no meio do Teu povo. E se houver, abre a porta do emprego. Abençoa dando saúde, proteção, Senhor. Nós nos lembramos das vítimas do Covid. Pedimos a Ti, Senhor, o livramento. Pedimos a cura, Senhor, sobre essas vidas no nome de Jesus. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a Vida Nova, que o Senhor abençoe, Senhor, as igrejas de cada um dos irmãos que representados estão aqui nessa live. Abençoa a igreja de Avaí, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor. Livra Teu povo de todo mal, de toda opressão, Senhor, do inferno, Senhor. Cuida, Pai, Senhor meu Deus, da Tua misericórdia derramando sobre o Teu povo. Cuida do Teu povo, dos Teus filhos, Senhor. Nós oramos porque confiamos no Teu grande amor por todos nós que antes éramos inimigos e agora somos amigos de Deus, nós, os que cremos em Cristo. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus os abençoe.